Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz um pouquinho depois do horário habitual, porque a gente estava aqui na cobertura do título da Imperatriz Leopoldinense, mas agora vai. Boa noite, Vera, bem-vinda. Boa noite, Carol, boa noite, Nadédia, boa noite a todos. É isso aí, Imperatriz campeã. Boa noite, Vera. Vera, a gente tem um rescaldo ainda dessa tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo, né? O governo deve editar uma medida provisória para mandar recursos para o litoral. O presidente Lula foi com vários ministros para lá, anunciou ação conjunta com o governador e com a prefeitura, né? Exatamente, Carol. A gente teve aí essa ação conjunta das 3 instâncias de poder, trabalhando conjuntamente para mitigar a tragédia. Seria melhor que a gente tivesse mais investimento em prevenção e também medidas de adaptação ao fato de que a gente vive uma emergência climática e, portanto, efeitos assim extremos, eventos extremos vão ser cada vez mais comuns. Mas é importante que agora, com a tragédia consumada e ainda em curso, porque a gente tem ainda risco de instabilidade em vários pontos do litoral norte, ainda tem resgate de corpos, ainda estamos contando os mortos, as pessoas correndo sérios riscos de ficar desabrigadas, muita gente que perdeu tudo. É importante que nesse pós também haja esse trabalho coordenado e não nenhum tipo de disputa política e nem jogo de empurra de responsabilidade. Então, até aqui, o presidente Lula, o governador Tarcísio de Freitas e os prefeitos da região têm conseguido dar uma demonstração de maturidade política e trabalhado conjuntamente. Houve uma reunião depois dessa visita do Lula com vários ministros lá e que discutiu a edição de uma medida provisória para liberar mais recursos para a região, isso deverá ser feito, e também envio de homens para ajudar as equipes da Defesa Civil, dos bombeiros, da Polícia Militar de São Paulo. A gente tem, por outro lado, Carol, Nadédia, fatos lamentáveis, né, sendo verificados no pós-tragédia. A gente vendendo caríssimo itens de emergência, itens básicos como água e outros víveres, e agora até notícia de que está havendo saques no envio de mantimentos e outros gêneros de primeira necessidade aos desabrigados. Então, esse é o aspecto lastimável da tragédia, gente que mesmo diante da morte e de pessoas que perderam tudo, conseguem ou querer lucrar ou praticar crimes em cima disso. Então, realmente lamentável, e é outra frente em que o governo e as várias instâncias do governo têm de agir para evitar os abusos na prática desses preços e a ocorrência desses crimes absurdos com quem já perdeu tudo, né? É surreal. Mais cedo, Vera, eu estava falando aqui de uma fala do comandante da Defesa Civil de São Paulo que disse que muita gente não quis deixar as casas, né? Tem diferentes atribuições aí de autoridades para que isso aconteça. As pessoas com medo de terem as casas roubadas, ou as pessoas vivem em área de risco e não sentiram a necessidade, não sentiram uma ameaça à segurança. E saiu uma liminar, inclusive, autorizando a remover pessoas contra a vontade. Talvez isso seja necessário, Nadédia. A gente tem visto aí muitas análises de especialistas, de geólogos, de pessoas que conhecem bem a topografia da região e a geografia da região, de que a gente pode ter novos casos de terreno cedendo, de deslizamentos, e isso pode levar a novas mortes. Então, é importante que as pessoas sejam removidas, mas também é muito necessário que a gente diga e que as autoridades tenham consciência de que ninguém mora em área de risco porque quer. Não é por capricho, não é pela vista, não é por nada disso, porque as pessoas não têm onde morar, elas não têm um teto, não têm uma política habitacional que dê conta da demanda e por isso elas buscam essas áreas de alto risco. Então, retirar as pessoas sim, porque a vida é o que vem em primeiro lugar e tem risco de novas tragédias,
mas é importante que elas tenham para onde levar os seus pertences e tenham uma perspectiva de ter uma casa em um local seguro. Então, as pessoas têm de vir acompanhadas, de levar as suas coisas para que realmente elas não sofram o saque absurdo do pouco que tem, ainda diante desse risco iminente, e também sejam contempladas com alguma perspectiva de vida saindo dessas áreas de risco. Só retirá-las, empilhá-las em abrigos, em estádios, em quadras, isso não vai resolver o problema e não vai evitar que, passado o período de chuvas, essas regiões voltem a ser ocupadas por pessoas que não têm nada e que muitas vezes migram até de outros estados em busca de condições de trabalho, de alguma chance de ascensão social ainda assim mínima e correndo risco, pondo a sua vida e da sua família em risco para isso. Vera, o que deveria ser louvado, né, esse trabalho em conjunto das autoridades em diferentes níveis, independentemente de partido e de disputa eleitoral, acaba virando argumento para ataques. O governador Tarcísio está recebendo críticas de bolsonaristas por trabalhar em conjunto com o presidente Lula. Está recebendo críticas desses, abre muitas aspas, influenciadores bolsonaristas, que na verdade são pessoas que vivem de insuflar o extremismo e o radicalismo por meio das redes sociais. Existe um projeto para isso é um projeto político, não só no Brasil como no mundo. A gente até vai falar disso num tópico adiante. As críticas são aquelas mais absolutamente absurdas no momento em que você tem pelo menos 48 mortos já identificados, né? Que não deveria dar a mão a um ladrão, não pode sair na foto com um ladrão, sempre reforçando esse estigma do presidente Lula, sendo que a gente sabe que as condenações as condenações dele na Lava Jato foram anuladas e, portanto, isso hoje em dia é só uma pecha política. Não dá para imaginar que, diante do que aconteceu, governo federal e estados não trabalhem juntos. Isso aconteceu no governo Bolsonaro, foi lamentável, a gente sempre criticou aqui, e levou a essa polarização sem sentido da política, em que as pessoas não conseguem debater ideias, não conseguem conversar, e outras partem para a violência pura e simplesmente, como a gente viu em episódios como 8 de janeiro, e até agora, nessa tragédia no Litoral Norte, bolsonaristas que desacataram profissionais de imprensa, chamando-os de comunistas, esquerdistas, que estavam indo lá trabalhar, cobrir a tragédia. Então, essa total falta de racionalidade política é uma das principais características da radicalização ideológica que a gente vem assistindo no Brasil, e que bom que o presidente e o governador conseguiram fugir dessas armadilhas e trabalhar em conjunto. Tarcísio tem aí um desafio pela frente, porque todo mundo que tentou romper com o bolsonarismo foi violentamente cancelado por essa rede de extremistas. E ele até agora não anunciou nenhum rompimento, mas tem feito ali questão de se diferenciar em algumas práticas. Foi a Brasília no 8 de janeiro, agora esteve com Lula, elogiou o fato do Lula ter ido, ter se deslocado até o local da tragédia, coisa que Bolsonaro chegou a não fazer quando a tragédia aconteceu na Bahia. Então é importante que também lideranças de direita consigam mostrar que existe um caminho para você ser de direita, defender ideias conservadoras e ainda assim respeitar a institucionalidade, a democracia e o diálogo com forças políticas adversárias. Boa. Outra resposta federal é o anúncio na ministra Marina Silva de um plano para a prevenção de desastres de eventos climáticos extremos. Exato, isso já deveria ter sido feito, a gente está atrasado, a gente sabe que esses eventos climáticos extremos vão ser cada vez mais comuns e cada vez provocar mais mortes e mais tragédias, mas a gente perdeu muito tempo na política ambiental porque a gente ficou negando a própria existência de uma emergência climática e ficou preso aquele discurso de que os países desenvolvidos desmataram muito mais e agora nós é que temos que cuidar disso. Sim, temos que cuidar, porque
se a gente não pensar em medidas para fazer drenagem de rios e córregos, para fazer ali um reflorestamento de áreas que foram devastadas e que foram desmatadas e que agora estão sendo assoladas aí por deslizamentos, erosão, etc., a gente vai pagar um preço muito alto em vidas e em dificuldade de realmente habitar esses lugares, principalmente nessas regiões litorâneas. Então, ela tem razão, tem que ter um plano, como foi o plano para a Amazônia lá atrás, em 2004, quando ela presidiu o PPCDAN, que é uma referência em termos de projeto de ação e de prevenção e também de combate ao desmatamento na Amazônia, e isso tem que ser feito também para outras regiões do país que sejam ameaçadas por esses eventos climáticos extremos. Vamos ver só se a gente consegue partir da retórica para uma ação que seja efetiva, fazer um plano num espaço de tempo curto e dotá-lo de verbas, de orçamento, para que não fiquemos só nas boas intenções e aí a todo ano continuemos assistindo essas tragédias, né, Dédia, Carol? Ô Vera, você já deu um spoiler aí que a gente ia falar sobre discurso de ódio. A Secretaria de Direitos Humanos criou uma comissão para debater esse tema e como conter o discurso de ódio, né? Exato. O ministro Silvio Almeida já tinha anunciado a intenção de criar esse grupo de trabalho e agora ele anunciou os nomes com representantes do governo, de várias pastas e também expoentes da sociedade civil. Ele vai ser presidido pela ex-deputada Manuela Dávila. Ela própria é uma vítima de assédio direcionado nas redes sociais, de muito discurso de ódio ao longo da sua carreira política. Ela se elegeu muito jovem e fez uma carreira muito atuante nas redes sociais. Então ela trabalha com isso, ela é jornalista também e ela trabalha com esse tema e vai presidir o grupo que vai ter 180 dias para apresentar uma proposta de política para combate a esse discurso de ódio e extremismo também nas redes sociais e para apresentar sugestões para outras pastas do que pode ser feito em termos de educação, em termos de campanhas publicitárias, etc., que eduquem as pessoas para não reproduzir discurso de ódio em seus perfis. E também o Ministério da Justiça tem a ideia de incluir a sugestão de penas mais rigorosas para esse tipo de prática naquele pacote da democracia que está sendo burilado aí desde o 8 de janeiro. Então a gente deve ver ações em várias frentes, mas esse grupo vai se debruçar, sobretudo, para apresentar políticas aí que mitiguem e eduquem a sociedade para não reproduzir mais essa prática de desinformação, fake news e discurso de ódio nas redes sociais. Bom, passado o carnaval, a gente já pode se desejar feliz ano novo, né, Vera, né, Carol? Feliz 2023 para vocês. Agora começa. E na Eu política... tenho um pouco de dúvida se acabou mesmo. Tem bloco aí no fim de semana e tudo mais. Ainda mais no Rio, né? Mas digamos na semana que vem, segunda-feira tá a gente bom. troca o Feliz Ano Novo, que vai movimentar a política também, né? Porque, enfim, de alguma forma começou para valer. E aí a gente também vai ver algumas prioridades, né, Vera? Do governo, do Congresso. Exato. Na verdade, a gente pouco viu da dinâmica governo-congresso. Essa relação do governo e do Congresso não foi efetivamente testada ainda. Porque primeiro teve toda a reação aos ataques terroristas, depois uma campanha para eleger o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e aí desde então não começou para valer a pauta do ano. Ela vai ter questões econômicas muito importantes, lá discutidas no Legislativo, o novo marco para a questão fiscal, que vai substituir o teto de gastos, e que o ministro Haddad disse que apresenta agora em março. Então a gente já está do meio para o fim de fevereiro, que já é um mês mais curto, então março está logo ali no horizonte. A gente vai ter um mês todo voltado para a gente saber o que tem nessa proposta, que tem que ser uma proposta de emenda à Constituição, porque o teto está na Constituição, então não é algo simples de aprovar
e dependerá muito de a gente entender o que o Lula vai propor em termos de ajuste, em termos de responsabilidade fiscal. Concomitantemente com isso, o governo deve pôr em marcha a discussão da reforma tributária. Então, definir qual é o projeto, se vai fazer adaptação nos projetos que já existem no Congresso ou apresentar um completamente novo, e isso faz diferença em termos de velocidade e de tempo que você pode ganhar. E também ali fora do Congresso tem uma pauta que a gente vai falar muito aqui no Viva Voz, que a gente vai discutir muito na CBN, que é a substituição de ministros do Supremo esse ano. 2 ministros se aposentam por idade, o ministro Ricardo Lewandowski, agora em abril, e a ministra, ele faz em maio, mas deverá sair em abril, e a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo e que faz 75 anos em outubro. Então, essa composição das 2 vagas vai mobilizar muitos políticos, mobilizar muito a classe jurídica, e o Lula está aí conversando bastante para definir que perfil ele vai querer. Se é um perfil mais próximo a ele, para evitar problemas que ele já teve no Supremo, como o julgamento do Mensalão e depois, às vezes, em que o Supremo referendou decisões da Lava Jato contra ele e contra a própria ex-presidente Dilma Rousseff, ou se ele vai seguir aquilo que se cobra muito hoje em dia, que é uma representatividade maior no Supremo, mais mulheres, mais pessoas não brancas. Isso também vai estar presente, vai estar no foco dele para as escolhas. É mais provável que ele faça um misto. Numa primeira escolha, ele põe alguém mais próximo a ele, e aí está muito cotado o Cristiano Zanin, seu advogado, e um jurista da sua extrema confiança. E depois, na segunda vaga, na vaga da ministra Rosa, ele pense em contemplar uma mulher e assim manter pelo menos essa mínima representação feminina na Suprema Corte, que hoje tem duas mulheres entre 11 meninos. Bom, música hoje não podia ser outra, né, Vera? É isso, Imperatriz campeã, depois de um tempo aí sem beliscar o título, e a reestreia do Leandro Vieira na escola. Ele já foi responsável pelo acesso da Imperatriz, daí ganhou 2 títulos com a Mangueira e agora campeão com a Imperatriz. Eu acho ele muito bom, muito genial ali, trouxe uma renovação para o Carnaval Carioca. A gente que é mangueirense, estamos aqui no clima, que saudade do meu ex, né, Nadege? Não, total, saudades. Mas, como ele foi muito bem na Imperatriz e a Mangueira esse ano foi melhor que o ano passado, acho que a gente pode respirar tranquilo. Isso, a Portela, minha escola, está fora do desfile das campeãs em seu centenário. Então, eu fui lá, vi Paulina Viola, vi aquela comissão de frente bacana, aquela coisa dos drones. Então, estou satisfeita com a Portela também, tá? Bom. Vamos então com o samba da Imperatriz. Eu vi um tweet que eu achei muito bom, das pessoas falando tinha 22 anos que não ganhava título. Meu Deus, foi nos anos 80. Aí a gente descobre que 22 anos atrás era 2001, né? 2001, gente. É isso, eu já tinha até filho, minha gente. Lembro bem desse tricampeonato da Imperatriz. Inclusive, já trabalhava na CBN. Olha lá. Valeu, Vera. Boa noite pra você. Gente, beijo. Até amanhã já com imagem. Beijo. Tchau.